Marmoraria Santista, desde 1940, atendendo você, cliente. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Trabalhamos também com escadas internas, fachadas, lavatórios e revestimentos em geral para seu escritório ou residência. Temos também cubas de qualidade e requinte sofisticado. Aqui você encontra também vasos decorativos e muito mais. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 13 3232 2204 ou WhatsApp 13 99740 3830. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida São Francisco, número 262, no centro de Santos. Acesse também o nosso site e fique por dentro das nossas novidades. www.marmorariasantista.com.br. Boa tarde, web amigos, web espectadores. Estamos reunidos aqui para mais um programa Operação Saúde, programa tradicional das nossas terças-feiras, horário de 12h15. Hoje com uma bancada bem bacana aqui, bem ilustre. Estamos recebendo as meninas que compõem a bancada do programa de amanhã e já antecipando a gente vai fazer o convite para que todos fiquem ligados aí amanhã no programa Se Liga Nelas. Que horas que vai ao ar, Rose? 12h15, toda quarta-feira, 12h15. Então, o mesmo horário da Operação Saúde, ao 12h15 também da quarta-feira. E a bancada, inclusive, do programa, hoje elas estão conosco aqui e vão passar a dirigir esse programa da quarta-feira aí, né? Rosicler Costa, que já convive com a gente aqui de longa data na Operação Saúde. Ela que é triatleta, publicitária, está sempre com a gente aí, incentivando as pessoas no hábito da prática de atividade física diária. Bem-vinda, Rose, mais um programa aí, boa tarde. Obrigada, Lucas. Como eu sempre falo, é muito bom estar aqui na Operação Saúde do Conexão 013, passar um pouquinho os nossos conhecimentos, né? E principalmente estimular e inspirar as pessoas a terem práticas saudáveis, colocar uma atividade física dentro da sua vida. Porque, afinal de contas, a gente tem que cuidar da nossa saúde. E hoje, estamos aqui reunidas com a Lu e com a Andrea. Obrigada pela oportunidade para a gente poder aí apresentar para os nossos web espectadores essa nova grade na programação aí que vai ter, que a gente se juntou. E a gente vai apresentar um programa amanhã, a partir da 12h15, também no mesmo horário do Operação, mas toda quarta-feira, que é o Se Liga Nelas. Ao meu lado direito aqui tem a Luciana Rinaldi, que também é integrante do programa, né? Lu, o que você pode adiantar para a gente aí em termos de matéria, assim, o que a gente pode esperar do programa em termos de discussão, ampliar esse leque de conhecimento aí, trazer que tipo de informação aos ouvintes aí? Boa tarde, web espectadores, boa tarde, Lucas, meninas. Eu acho que vocês podem esperar um programa bem animado, com convidados legais, bacanas, que vão trazer bastante informação a respeito de vários assuntos, desde qualidade de vida, saúde, medicina, esporte. Então a gente vai procurar trazer gente bem interessante para participar do programa. E a nossa ideia é também trazer um pouco de beleza, de coisa de menina, de notícia. Então vai ser bem bacana, né? O projeto, a gente está bolando umas coisas bem legais para vocês. Muito legal. E antes de passar a bola aqui para o nosso convidado principal de hoje, vou perguntar para a Andrea Crescenzo, que é a terceira integrante da bancada, Se Liga Nelas. A ideia também, dentro dessa área de atividade física, esporte, promoção de saúde, a ideia é falar também um pouco daquela modalidade a qual vocês fazem parte, que é o triatlon, né? As três são triatletas, inclusive vocês tiveram um projeto já alçando esse tema, que foi o Elas São Tri,
né? E a gente pode, de repente, esperar uma continuidade na abordagem desses temas também. Com certeza. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigada, Lucas. É sempre muito bom estar com você. E certamente a gente vai abordar sobre triatlon, que é uma paixão, mas a gente também a nossa página do Elas São Tri está cheia de informações, está sempre bombando com informações. E aí o que a gente quer mostrar é que é possível, né? O começo do Elas São Tri era exatamente isso. Todas nós somos mulheres, temos outras funções, temos casa, família, trabalho. Então é incentivar não só a prática esportiva e focada no triatlon também. Então fica uma dúbia conotação aí do tri, né? Do Elas São Tri. Na verdade, somos polivalentes e dá pra gente fazer tudo e ter qualidade de vida. Inclusive, esse incentivo às pessoas na prática de atividade física tem tudo a ver aí com o nosso convidado de hoje, Dr. Rubens Amaral. Se eu citar aqui o currículo dele, a gente vai ficar mais ou menos uma meia hora fazendo o programa só para citar o currículo dele, né? Mas eu vou dar uma resumida aqui. O Dr. Rubens ele é graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, especialista em hipertensão pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, pós-graduado em Fisiologia do Exercício na Saúde, na Doença, no Envelhecimento pela Faculdade de Medicina da USP, e ele usa um termo, um neologismo, quando ele se intitula gentecista. Eu adorei esse termo aí, porque tem tudo a ver com a linha de pensamento que a gente traz aqui na abordagem do programa, né? Então esse foi um termo criado e registrado para explicar um pouco a tua missão dentro da medicina, né, Dr. Rubens? Então, boa tarde, bem-vindo ao programa, é um prazer receber o senhor e gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a respeito desse neologismo criado aí dentro da área médica. Boa tarde, Lucas. Boa tarde às nossas triatletas, mulheres campeãs, né? Elas não são tri, elas são poli, como falou a nossa querida Andréa, né? Andréa, Então, são polivalentes, né? As mulheres são. E eu me sinto, obrigado a você também, porque eu me sinto totalmente integrado nesse time, esse quinteto de hoje. Porque o que vocês têm no fundo do coração, que é a promoção da saúde e a prevenção da doença, eu carrego isso há muitos anos também. Então, me sinto integrado nisso e observei no transcurso da minha vida profissional que as faculdades de medicina nos treinam muito bem para que a gente seja profissional não da saúde, e sim profissional da doença. Eu não sei por que eu agora não estou vendo vocês aqui, gozado. Agora estou vendo de novo. Para mim, falar para mim mesmo é horrível. E é quando a gente... nós somos treinados muito para tratar doença, não é, Lucas? Nós somos especialistas em tecidos, em órgãos e em células. E não... Né, doutor Rubens? O médico hoje está especializado em tratar o exame, né? Isso. E esqueceram de colocar no currículo médico, né, temas importantes que melhoram a relação da pessoa com a pessoa. E o médico nada mais é do que um grande comunicador de um grande relacionamento. Ele tem que ter um grande relacionamento com o seu paciente. E por isso eu criei o termo gentecista. Gentecista é aquele médico especialista em gente. Na realidade, ele é um sujeito que gosta de gente, apaixonado por gente. Não, para ser médico, precisa ser apaixonado por gente. Não há como você tratar uma pessoa olhando para ela, por exemplo, como eu fiquei durante 20 anos olhando para o rim. Porque eu fui treinado para olhar para o rim. Se ela não tivesse problema renal, eu não tinha interesse. Porque eu tinha interesse no rim, o outro é cardiologista, tem interesse no coração, o outro é dermatologista, tem interesse na pele. Não, nós temos que ter interesse na pessoa, né? E depois nos órgãos, depois nos tecidos, depois nos sistemas. E foi isso que foi a grande mudança na minha vida lá pela década de 90, depois já de 20 anos de formado, eu criei
esse conceito de estilo de vida ativo e saudável dentro da minha clínica, e que estou trilhando esse caminho até hoje, né? E eu digo hoje para as pessoas assim, como eu vejo essas 3 colegas aí, que se você não assumir o controle da sua saúde hoje, pode ter certeza que lá na frente, um profissional da saúde, entre aspas, assumirá o controle da sua doença. Não há como nós não assumirmos o controle da nossa saúde, né? Nós temos que saber que 53% da nossa saúde depende dos nossos hábitos e estilo de vida. 20% da nossa saúde depende do meio ambiente. 17% do carimbinho do papai e da mamãe, da hereditariedade, e somente 10% da assistência médica convencional. Ou seja, se nós juntarmos os 2 primeiros, 53% dos hábitos, 20% do meio ambiente, a nossa saúde está na dependência do que a gente faz no cotidiano e do que nos cerca. Assim, isso cria uma certa justiça, porque Deus não ia dar para nós um determinismo assim, você vai ser um diabético, você vai ser um hipertenso. Você vai ser se você não colaborar, porque você tem só 17% a 20% de determinismo genético. O resto você pode mudar. E é isso que essas meninas que estão aqui fizeram na vida delas, porque fazer triatlon é para gente que tem certeza que pode mudar o dia seguinte. Eu tive um filho que mora na Austrália, hoje mora nos Estados Unidos, tem 40 anos, e um dia ele pediu para mim assim, Lucas e meninas, pai, você me financia durante 6 meses para mim ser um triatleta? Eu falei, fechado. Eu sempre fui praticante de esporte, falei, fechado. Os 6 meses foram 6 anos, na realidade não foram 6 meses. Pode estar precisando. Foi bem o né? Foram 6 anos, mas eu nunca me esqueço de que eu saía de manhã para trabalhar na Santa Casa e meu filho já estava no rolo, Eu voltava da Santa Casa para almoçar, ele estava na piscina de casa. E à noite, quando eu chegava do meu consultório, ele estava pedalando, eu não sei nem por onde ele estava pedalando. E assim era, e comia cerca de 6 a 8 mil calorias por dia. Era um touro, né? E aí chegou num dia, no final, ele falou assim para mim, pai, eu nunca vou pegar 3º lugar. Meu pódio no máximo é 5º. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque, eu não sei se as meninas vão concordar, ele falou, porque o campeão em triatlon, ele nasceu campeão. Por mais que eu treine, eu não vou chegar a 1º colocado. Precisa ter genética de 1º colocado. Eu vou desistir. Eu agradeci porque meu dinheiro já tinha acabado também. Eu agradeci. Na realidade, eu estava até comentando com um dos pacientes hoje pela manhã a respeito dos testes genéticos. Hoje a gente tem muito teste genético no mercado, está começando a ficar cada vez mais disponível isso para o paciente, né? E a gente tem teste genético hoje, que é os chamados testes esportivos. Eles qualificam e quantificam a quantidade de fibra vermelha, fibra branca, de contração rápida. Eles determinam o quanto é eficiente o metabolismo de carboidrato, metabolismo de gordura daquele indivíduo. E aí eles fazem uma tabela de aproximação frente às modalidades esportivas para aproximar, olha, para aquele indivíduo, as modalidades que mais se aproximam do teu perfil são essas. Isso é amplamente já utilizado em crianças nos Estados Unidos, na China, né? E a gente vê que isso tem auxiliado muito essa questão esportiva. Outro teste que eu acho super bacana também é o teste para determinar a real idade metabólica do indivíduo, né? E eles falam, ó, se você quiser viver bem com longevidades, o ideal seria ter 10 anos de idade metabólica abaixo da cronológica, né? E o preceito básico para isso é manter um ambiente alcalino no corpo, né? Então a pessoa fala, mas como que eu faço isso? É justamente essa questão dos hábitos. Em casa, o que pode fazer, que a gente já discutiu aqui em outras edições, né? Limpar a dieta, tirar enlatado, industrializado, embutido, agrotóxico, usar uma água mais alcalina, ter a higiene do sono correta, né? Afastar o produto químico da pele, né? E da parte médica a gente tem outros subsídios para atuar nesse sentido aí, né? Então é muito legal hoje a gente poder ter essa visão
de alicerçar a base profilática, né? A gente falou tanto em Covid nesses últimos programas aí, até saturou um pouco a questão do Covid, né? E a gente sempre bateu nessa tecla, né? Vamos trabalhar a coisa profilaticamente na esfera de bem-estar mesmo, né? Isso serve para a vida da pessoa em geral, né? Queria te perguntar, Rose, como que foi, pegando o gancho do Dr. Rubens aí, como é que foi essa virada de chave aí? Eu já sei um pouquinho essa história, mas talvez quem esteja ouvindo aí ainda não conheça, né? Como foi essa virada de chave para retornar ao mundo do triatlon aí? Bom, a virada de chave, para quem não conhece, ela foi logo depois de eu ser mãe, né? Então, assim, eu sempre fiz triatlon Eu comecei a fazer triatlon com 17 anos, então sempre foi uma paixão. Eu comecei na natação, depois eu fui correr, e por último eu fui pedalar, mas o meu objetivo era falar, não, eu quero um dia fazer triatlon, né? E fui fazer, só que aquela coisa, né? Muita gente já sabe, a gente vem a parte da bifurcação da vida, que é onde você tem que ir trabalhar, estudar, faculdade, acaba casando, enfim. E a mulher, né, consequentemente aí, a grande maioria tem filhos. E a gente acaba deixando de lado um pouquinho a gente, né, e começa a olhar um pouquinho mais para a família, para o trabalho. E se a gente for colocar uma linha da nossa vida, né, uma fila, eu falo sempre que a gente está por último. E foi o que aconteceu comigo. Mas chegou uma hora que eu comecei a falar, não, eu preciso fazer alguma coisa para mim. E foi o que eu fiz. E foi quando eu retornei para o triatlon. Foi muito bom. Essa minha tomada de decisão, ela foi maravilhosa. Não me arrependo de nada, muito pelo contrário. Eu vou até acabar pegando o gancho do nosso projeto do Se Liga Nelas. Por quê? Porque a minha retomada ao esporte, além da paixão pelo triatlon, paixão pela vida, paixão pela saúde, ela veio também linkada ao inspirar pessoas, como o próprio Dr. Rubens falou, né? Gente cista, então assim, nós somos apaixonadas por gente, nós somos apaixonadas por saúde, por qualidade de vida. Então é isso que acabou me fazendo permanecer no esporte. Além de poder aplicar isso na minha vida, eu posso replicar isso indiretamente ou diretamente na vida de outras pessoas. Então isso que me move hoje em dia, e eu tenho certeza também que é o que move não só as meninas, mas muita gente. A gente gosta de estar no esporte, a gente gosta de ter saúde, para poder também incentivar outras pessoas, que eu acho que é assim que a gente pode se ajudar umas às outras, né? Porque senão parece que eu estaria, vamos dizer, cancelando a minha missão, sabe? Olha, parei de fazer triatlon, não tô nem mais aí, cansei. E parece que não, parece que o universo vai te puxando, falando, olha, legal, você faz triatlon, mas beleza, vamos ajudar as pessoas, vamos dar uma continuidade nesse esporte aí para poder levar um pouco de saúde para as pessoas. Eu queria, então, você vê que foi uma pegadinha para você, que eu já tirei um tema que ia ser falado amanhã, a gente já excluiu, porque já foi falado. Mas tem muita coisa para falar, Lucas, pode mandar ver. Mas aproveitando o que você está falando, e aí estendo para o Dr. Rubens aí também, eu acho que a pandemia, embora tenha toda essa discussão, e quando a gente fala em trabalho preventivo, em tratamento precoce, lembrando aí, né, que o isolamento social, ele não é nenhum tipo de tratamento precoce, de longe não é. Mas eu acho que talvez esse momento de pandemia, né, Dr. Rubens, convidou também boa parte da população a olhar justamente para essa questão, né? O que eu estou fazendo com a minha saúde, né? Quais são os meus hábitos? Como que eu posso melhorar? A gente percebe que houve um pessoal que abandonou a saúde, mas que também, ao contrário, muita gente foi desenvolvendo estratégias para olhar para essa questão da saúde, melhorou a alimentação, melhorou hábitos de vidas, né? Como que o senhor viu essa questão aí frente aos pacientes lá dentro da clínica? Eu posso começar dizendo para você o seguinte, que eu falo às vezes ao término de algumas conversas com algumas pessoas. Nós vamos ter que tirar a máscara da nossa vida
Nós vamos ter que parar de lavar as mãos e assumir os nossos pacientes, assumir a sociedade, e nós vamos estar não distantes das pessoas, mas abraçando as pessoas. É assim que eu vejo o mundo, né? Esse novo normal não existe para mim. O normal é o normal. O normal é eu abraçar, eu beijar, né? Como falou um amigo meu, porque a pandemia me pegou em Campos do Jordão, eu tinha acabado de me aposentar, e eu fui para Campos do Jordão e fiquei um ano inteiro em Campos do Jordão, na casinha que nós temos lá, em 2020. E eu queria ver meus netos. Olha que interessante que aconteceu. E nós estávamos separados, meu genro, minha filha e meus netos em Santos, eu queria que eles fossem para Campos. Ficamos 4 meses separados, a saudade era tão grande que um amigo meu, médico, falou assim, eu nem vou citar nome porque ele é bem conhecido, ele falou, Rubens, chama os seus netos para ir, porque o abraço é melhor, o abraço vai melhorar a sua imunidade, não tenha medo. Eu falei, pois é, eu vou fazer isso. Venham todos para Campos do Jordão. E todos foram. Eles chegaram na quinta-feira. No sábado, todos nós 6 estávamos com Covid. Foi uma coisa incrível, incrível. Eu nunca passei por uma experiência tão assim, mas foi muito importante, porque olha que bênção que Deus me deu. Ficamos os 6 com Covid juntos, os 6 hoje estão vacinados, pegamos a Covid na primeira fase, foi uma bênção de Deus, né? Pudemos manter todos a nossa saúde, eu cuidei de todo mundo, cuidei de mim, fiz tomografia, vi meu pulmão 20% ocupado, da minha mulher, entrei na fase 2, tomei corticoide, tomei de tudo que tinha direito e estamos salvos aqui. Então, eu acho que a pandemia levou muita gente a refletir. Acabei de receber um testemunho de um grande amigo, que eu acabei de cuidar dele agora, e ele falou assim que é uma oportunidade de rever valores, né? E eu acho que nós, profissionais da saúde, as meninas que estão entrando nesse programa, nós temos que usar a promoção da saúde, a prevenção de doenças como... Olha, se nós tivéssemos tido uma Organização Mundial da Saúde, realmente Organização Mundial da Saúde e não Desorganização Mundial da Doença, nós efetivamente não teríamos passado pelo que passamos, né? Se nós tivéssemos prevenção, se aquele médico primeiro lá na China, de 37 anos, que depois veio a falecer de próprio Covid, tivesse tido acesso às informações, né? Se ele pudesse ter acesso à comunicação, nós não teríamos isso que aconteceu no mundo todo, né? Enfim, eu acho que nós pecamos aí, a Organização Mundial da Saúde pecou e peca muito em não promover saúde, porque quando a gente gasta dinheiro no hospital, nós estamos gastando 60% dos custos da doença, da saúde. Nós tínhamos que gastar dinheiro, né, na alimentação saudável, na prática da atividade física, coisas tão baratas, tão simples, né, e que não acontecem. Eu acho que há uma grande oportunidade para nós, profissionais da saúde, para motivarmos as pessoas a terem mais saúde. Por outro lado, vejo que nós vamos atravessar nos próximos 5 anos grandes complicadores em relação à doença cardiovascular e ao câncer, porque o número de pessoas que deixou de fazer acompanhamento, o número de pessoas que deixou de fazer diagnóstico precoce vai estourar nos próximos anos, porque na realidade nós só tivemos Covid. Nós estamos há 1 ano e meio falando de Covid, mas quem tem câncer de próstata, que faz quimioterapia, quem ia no seu cardiologista frequentemente, deixou de frequentar. Descontrolou a pressão, descontrolou a dislipidemia, piorou a insuficiência coronariana, caiu a fração de ejeção. São pessoas que vão ter doença cardiovascular e, infelizmente, nós vamos ter uma fase muito difícil aí pela frente. Exatamente. E a gente até chegou a abordar numa das edições do programa aqui. A gente sempre fala dessa questão profilática e tratamento precoce, né? Mas a gente sempre tentou também tirar um pouco o foco da doença e trabalhar profilaticamente, não só profilaticamente, mas também a gente sabe que o Covid traz muitas sequelas. Nós trouxemos uma dermatologista para falar sobre queda capilar pós-Covid, nós trouxemos uma vascular para falar sobre evento tromboembólico pós-Covid, né? E as sequelas, elas podem e precisam ser tratadas também, né?
Agora, mudando um pouquinho o foco, queria perguntar para a Andrea, quando a gente fala em trabalhar profilaxia, mudança de hábito, das pessoas olhando um pouco mais para a sua saúde mesmo, né? E como pode deixar o organismo mais em dia, a gente vê que muita gente começou a desenvolver modalidades as quais não fazia antes da pandemia. Haja visto, por exemplo, o ciclismo e todos os esportes outdoor que cresceram muito nesse período, né? Você é uma das pessoas que mais treina lá dentro do triatlo, né? Então, imagina nessa questão, quando a gente teve o ápice da questão do isolamento social, as fases de lockdown e tal, e que todo mundo chegou e falou: Andrea, não pode mais sair na rua para treinar. E aí, como é que foi para você essa fase aí? Eu desci. Não, foi muito complicado. Assim, eu vou abreviar. Eu tive uma situação muito interessante. Eu viajei para os Estados Unidos, para Nova York, no dia 11 de março, o dia que foi decretada a pandemia. E olha que loucura, eu e meu marido, tem uma ignorância, né? Hoje a gente... você viu que foi decretado pandemia? A gente comentou assim, se foi decretado pandemia, aquela Covid, mundialmente, e eu fui para fazer uma meia maratona, e foi cancelada, foi tudo tão rápido, foi cancelada um dia antes do meu voo. E aí nós chegamos lá, e assim, os números são 32 casos em Nova York. E a gente saiu de lá no dia 17, chegaram a 3.000 e poucos casos e já 700 e poucas mortes. Era uma coisa maluca, né? E aí eu consegui, por que eu tô falando isso? Eu consegui conviver com essa coisa de ir fechando. As coisas estavam acontecendo aqui, eu ia falando muito com a Lu, e as coisas iam fechando. E lá eles não tiveram uma programação. Isso é muito interessante. A Lu já estava falando comigo, a gente se comunicava, e lá você corria. Depois eu fui para a Flórida. A Flórida tudo aberto, tudo tranquilo. Quando eu cheguei aqui, essa questão, né? Então, voltando lá, essa questão de não poder fazer, eu voltei tão assustada com os números, porque quando eu saí de lá, eu falei assim, não é possível. Eu fui fazer essa minha maratona com um sobrinho que mora lá. Aí eu falei, moleque, você é um idiota, como é que você me fala para eu ir? E aí eu fui ver, né? Ele falou, tia, os gráficos não estavam, então uma coisa assim, a gente não tinha noção dessa intensidade. Muito rápido, muito rápido. E aí realmente, de fato, eu peguei minha bicicleta, subi no rolo, como filho do doutor, e fiquei lá pedalando que nem um hamster, que a gente sabe que é muito ruim. A questão de correr, eu realmente fiquei um tempo sem correr e montei meio que uma academia em casa, fui atrás de aparelho, aluguei e tal. Depois, quando foram liberando, eu fui corria de máscara, como corro até hoje. Mas assim, não é fácil, não é fácil a gente se cuidar e cuidar o próximo. E para quem está acostumado com um ritmo muito intenso, realmente é muito difícil. É desesperador. É muito difícil. Na realidade, viu, Dr. Rubens, eu queria explorar um pouquinho essa questão do Covid contigo aí, porque eu acho que o senhor trouxe tantas mensagens bacanas aí para a população e até para os web ouvintes, os web espectadores aí que estão com a gente, eles terem a oportunidade de ouvir também um pouco essa questão, né? A gente fala um pouquinho na questão do tratamento precoce e, por um lado, a gente vê que diante dessa questão de fechamento, lockdown, esse desespero todo, né? Então, de um lado, a gente vê tudo se fechar, não pode sair, não pode fazer nada. Do outro lado, fica a falta de intervenção. Pô, a gente hoje tem trabalhos citando a azitromicina, a hidroxicloroquina como tratamentos para algumas doenças com um grau de evidência 1A. Então, assim, a gente tem segurança aí. É lógico que frente ao Covid, os estudos vão precisar de um pouco mais de tempo, assim como as vacinas, né? É tudo muito novo. Mas tem muita coisa que a gente pode aplicar aí e flexibilizar um pouco as pessoas para fazerem a rotina diária, porque a coisa acabou ficando um contrassenso
que ninguém entende, né? A pessoa senta na mesa do restaurante e pode ficar sem máscara. Imediatamente, quando ela levanta para ir no banheiro, passou de 1,10 m, já existe o risco de Covid. Abaixo de 1,10 m não tem risco de Covid, né? Maluca essa história. Como é que gerir essa questão aí frente aos pacientes? Difícil, né? Eu queria, antes de começar a falar isso, eu queria elogiar você, porque eu trabalhei durante 6 anos e meio na TV Globo de Santos, na TV Tribuna, no programa da Janaína Rony, fazendo um quadro de saúde. E aí muita gente me considerava um comunicador em saúde. Eu trabalhei bastante, cunhei uma frase muito legal: agora é com você, transforme o conhecimento em comportamento. E foi uma fase boa. Mas eu queria dizer para você que eu estou gostando muito de um médico como você, que tem voz boa, tem postura boa, sabe entrevistar, o que é muito difícil. Responder sempre foi muito fácil, perguntar é muito mais difícil. Veja que para você fazer uma tese de doutorado, a primeira coisa que o seu orientador fala: qual é a sua dúvida? Se você não tem dúvida, não é o lugar que você tem que vir para a academia, para a ciência, para a universidade. Porque se você não tem dúvida, vai respondendo as suas perguntas. Porque se é aqui, você precisa fazer uma pergunta. E perguntadores são muito... O mundo muda pelas perguntas e não pelas respostas, né? Alguém um dia tem que olhar o mundo de uma forma diferente e fazer uma pergunta. Quando ele faz a pergunta, todo mundo tenta responder, sai a solução para o problema. Eu queria parabenizar você pela... Nossa, que maravilha! Eu não via um médico comunicador assim com tanta facilidade para domínio. Vai fundo, porque nós precisamos... Já estava quase desistindo, agora vou continuar, hein? Vai fundo, porque se nós tivermos educação em saúde de alto nível, comunicando saúde, nós vamos mudar, nós vamos efetivamente transformar o país, né? O médico tem que saber que ele tem um potencial de educador fantástico. É só que ele não pode falar a língua que ele quer falar, ele precisa falar a língua das pessoas que estão ouvindo. Um comunicador, a primeira coisa que ele faz quando ele vai dar uma palestra, ele olha para a plateia. Primeira coisa que um comunicador vai fazer uma palestra, ele precisa saber quem é a plateia e a ela se dirigir. Então, parabéns, viu? Parabéns, continue, pise fundo mesmo. Olha, estou entusiasmado, adorei. Em relação a isso, eu fico realmente... Eu não sou cientista, eu sou um médico que tem 45 anos de experiência. E fico triste quando esses cientistas relegam a experiência da gente. Temos 45 anos. Eu aprendi e vivi em grandes centros universitários, graças a Deus. Fiz minha residência na USP, foi um lugar maravilhoso, onde eu aprendi muito. A gente mudava a situação de um paciente internado com a experiência de um professor. Olha, Rubens, esse paciente aqui na UTI... ele está fibrilando. Nós não tínhamos muitos remédios. Se a gente melhorar a dose do beta-bloqueador aqui, a minha experiência diz que ele vai melhorar. E no dia seguinte, o paciente saía melhor. Era assim que a gente vivia. A gente estudava fisiopatologia, ou seja, é o funcionamento do corpo anormal, né? A gente sabe o funcionamento do corpo correto e vê a fisiopatologia. O paciente está com pneumonia, bom, o pulmão dele não está respirando, ele não está oxigenando, por quê? Porque o pulmão está falhando porque tem secreção no alvéolo ou porque está impedido por uma trombose a troca alveolar. Era isso que a gente fazia. Então eu vou saber se eu dou um antibiótico ou se eu dou um antitrombótico, um anticoagulante. É assim que a gente trabalhava. E isso foi o que aconteceu. Eu até coloquei no meu Face, no meu Instagram, eu falei, quem trata pneumonia? Quem trata pneumonia é o pneumologista. Quem trata infarto do miocárdio? O cardiologista. Quem trata nefrite, insuficiência renal? É o nefrologista. Quem trata pele, psoríase? É o dermatologista. Quem trata diabetes? É o endocrinologista. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem trata Covid? Você vai responder o infectologista? Não! Alguns infectologistas tratam Covid, porque a maioria dos especialistas que eu falei antes são os tratadores de Covid hoje. Nós nos especializamos.
Outro dia me ligaram aqui, você é um especialista em Covid? Eu sou um simples médico que estou estudando, desde que começou a pandemia, estou estudando Covid. Conte comigo, o que eu estudei, o que eu sei nesse 1 ano e meio, eu posso passar para você. Mas especialista deveria ser o infectologista. Mas quem é que está efetivamente tratando, pondo a mão na massa, vendo a fisiopatologia? Somos nós, médicos comuns, que gostamos de gente e por isso estamos nos especializando. Eu lido com oftalmologistas campeões, absolutamente treinados em fisiopatologia, de pós-Covid, de Covid, dermatologistas que eu nunca esperava encontrar em grupos. Hoje nós temos 3 grupos de mais de 250 médicos no Brasil, trocando ideias, falando sobre os casos, trocando as figurinhas, né? Cadê esses médicos que estão fazendo tratamento precoce? E eu sou um apaixonado pelo tratamento precoce, porque em mais de 1000 atendimentos eu perdi um paciente. Infelizmente, perdi um paciente que me procurou não na fase inicial da doença. Porque a grande maioria que a gente trata é uma maravilha mesmo. Nós estamos dando segurança para os nossos pacientes. Vocês sabem, todas vocês, as meninas também, nós estamos usando remédios absolutamente seguros, né? Que estão sendo simplesmente reposicionados. Eles têm o seu efeito de bula e o seu efeito extra-bula. Quantas vezes eu fiz isso quando eu era nefrologista e um professor um dia falou para mim assim: Rubens, você já reparou que os pacientes diabéticos que têm neuropatia avançada, quando eles ficam de pé, eles reclamam de tontura? Pois é, professor. Isso é uma desautonomia do sistema nervoso. Meça a pressão deles de pé. E eu medi a pressão deles de pé, sentado, deitado, 12/8, em pé, 9/6, 8/5. Eles ficavam tontos, porque a pressão caía. Rubens, use Motilium, use domperidona para eles. E a gente usava domperidona, Motilium, um remédio para enjoo, para melhorar o digestivo, e o paciente ficava sem hipotensão postural. Era uma observação de um professor que tinha experiência, e a gente hoje esqueceu disso tudo. Então, quando hoje, no começo, eu falava todas as evidências, mostrava os trabalhos científicos, hoje, chamado para falar de Covid, eu falo assim, me desculpe, eu vou falar da minha experiência. São mais de 1000 pacientes tratados com sucesso. Então, eu tenho que falar para vocês da experiência do sucesso. Tratamento precoce vale a pena. Com relação a isso que você está falando, de afastamento, de máscara, e em alguns lugares não, é um absurdo mesmo, né? Porque se você faz lockdown, mas as pessoas entram no metrô, entram no ônibus, aquelas filas, né? Quer dizer, nós tivemos uma falta de gestão, né? Faltou uma central de gestão nacional. Eu tentei, durante 2 meses, falar com alguém próximo ao presidente Bolsonaro para que ele criasse uma central única de atendimento Covid no Brasil. As pessoas ligariam para um 0800, esses 0800 teriam médicos cadastrados do Brasil inteiro, e hoje nós já somos mais de 20 mil médicos, com certeza, que fazemos o tratamento precoce, talvez muito mais. Esses médicos estariam cadastrados nesse sistema, a operadora atenderia o telefone e, com um logaritmo de alguns sintomas, encaminharia esse paciente direto naquele momento para esse médico, que patrioticamente atenderia esse paciente sem cobrar nada, sem absolutamente nada. Esse médico atenderia e, se necessário, porque o tratamento precoce não é com remédio só, atendimento precoce é com acompanhamento precoce. Então, muitas vezes eu pego pacientes aqui que eu não medico com nada, absolutamente nada. Toca a sua vida, que você está enfrentando muito bem. Você está no D4, D5, D6, bem, você não vai tomar mais nada e vai embora. Eu vou acompanhar você. Agora, se precisa de remédio, eu prescrevo o remédio via plataforma eletrônica, via celular, o paciente vai na farmácia, o governo brasileiro disponibilizaria os remédios na farmácia gratuitamente, nós terminaríamos a pandemia em 3 meses. Vou repetir uma frase importante de um virologista, sem citar nomes. Se tem tratamento precoce,
Se a mortalidade e a letalidade é menos de 1%, para que vacina? Fica o questionamento aí para o pessoal de casa pensar, né? Bem colocado. A respeito da questão médica, eu acho que tem um adendo que eu gostaria de fazer também. A gente vê hoje uma briga dentro da medicina, né? Do dermato com o cirurgião plástico, que tange ao procedimento de cada um, o dentista com algum tipo de intervenção também, e áreas que se mesclam e se misturam, e no final das contas, quando a gente acaba estudando e tem como objetivo basear esse estudo numa visão abrangente do indivíduo, do paciente, a gente vê que a medicina é um mundo sem fim e as áreas elas se mesclam, se misturam, né? E você acaba tendo a obrigatoriedade de olhar para outras áreas que não seja somente aquela, né? Que a gente se especializou. Então é algo que é natural dentro da medicina, né? Não é algo que deve ser imposto, não. E a gente tá cheio de pergunta aqui, o pessoal tá participando do programa, mandando um monte de pergunta. Ludmila Maria, vai ter programa das triatletas? Jurandir Lopes, bacana a coragem de vocês, falar sobre pandemia é importantíssimo. Queria reproduzir uma das perguntas aqui para Luciana Rinaldi, já para colocar ela na fogueira, porque não tem pergunta fácil, né? O Silas Nunes escreveu: gostaria de saber a opinião da bancada sobre a CPI da Covid. Vocês não acham que governadores e prefeitos deveriam ser chamados para depor? E aí, Luciana? Deixei a mais difícil para você. Né? A gente podia falar de triatlo, de saúde, né? Essa aí a gente vai falar amanhã, Não, eu acho que teriam que ser chamados sim. Eu acho que muito dinheiro foi... Aí é opinião minha, né? Tem gente que acredita em monte de coisas. Eu acho que muito dinheiro foi gasto sem justificativa, e eu acho que mais importante do que ver o início, né? Comprou, não comprou vacina, que nem, vou te dar um exemplo, na Covid, na CPI essa semana passada, eles estavam falando da fatura, falando de um suposto crime que foi cometido porque existia na fatura um erro. Eu sou despachante aduaneiro, então eu sei que aquele erro é um erro comum, que acontece e que ele só viraria de fato um crime se a coisa tivesse sido paga, se a coisa tivesse ido adiante. Na hora que você pede a correção do documento, é uma coisa comum, corriqueira do dia a dia, né? Então eu acho que sim, eu acho que deveriam chamar, já que vamos fazer, então vamos fazer CPI, vamos investigar o presidente, ok, eu acho que é válido, é justo, mas eu acho que tem que descer, assim, sabe? Prefeituras, governo do estado, eu acho que muita coisa foi feita, muitos hospitais foram criados e de repente desequipa aquele hospital de campanha e daqui a pouco começa de novo a crescer os números e vamos de novo precisar criar leito, então vamos fazer lockdown. Eu acho que tem muita coisa errada aí que precisava ser investigada sim. Por isso, perguntei para a despachante aduaneira, para a pessoa certa, pergunta certa, não tem ponto sem nó. Aqui, e seguindo um pouquinho as mensagens dos ouvintes aqui, ó, Robson Marques, um grande abraço ao Dr. Amaral, aqui de São Vicente. Juca Medeiros, Márcia Vinhas, eu queria mesmo mandar um beijão para Rose, feliz em saber do programa novo de vocês. Paulo Barbosa diz que queria parabenizar a iniciativa de vocês em abrir um debate tão democrático com temas de profundo interesse da sociedade. Parabéns aos envolvidos. E aí já estendo novamente ao Dr. Rubens, eu acho tão importante a gente citar essas questões aí, né? Trazendo justamente esse clima. Essa é a proposta do Operação Saúde, trazer um clima leve, alegre, né? Que as pessoas possam se motivar a, de repente, sair da zona de conforto, olhar um pouco mais para a saúde, adotar hábitos melhores, ter acesso a mais informações que possam contribuir, né? Tirar um pouco o medo de cada uma delas, né? Então, a proposta do programa tem sido bem assertiva nesse sentido. E já de antemão queria agradecer a presença do senhor aí, porque engrandeceu esse debate e ficou dentro dessa linha que justamente é a proposta do programa desde o início, viu? Você sabe que você imagina só uma sociedade hoje educada para o combate à Covid, né? A gente tem pessoas que ficam do nosso lado o tempo todo, ouvindo a gente falar o tempo todo.
E quando a gente faz uma pergunta sobre uma coisa que a gente não para de falar e a pessoa não sabe responder, quer dizer, ela não consegue captar a informação correta. Então, nós precisamos mais do que informação. Nós estamos num mundo cheio de informação, mas com pouco conhecimento. Não se aprofundam nas notícias, né? Então, por exemplo, uma sociedade hoje... eu vou contar um exemplo muito fácil. Tem pacientes doentes que saem de casa e vão trabalhar sem contar para os seus funcionários, para os seus colegas. Vocês acreditam nisso? Pessoas doentes que, para não perderem o emprego, vão trabalhar, porque se aparecer com atestado Covid, sabem que o patrão manda embora. Então, essa pessoa, ela vai no ônibus, ela transmite doença, ela vai tomar café, transmite doença, fica do lado e ela não conta para ninguém, porque ela está com poucos sintomas e, se perceberem, ela fala que é uma gripinha, que é um resfriado e vai. Quer dizer, está faltando um projeto educacional. Por isso é que eu falo, falta gestão pública, gestão sanitária. Nós precisamos... Essa Covid devia ter sido... É que você lembrou bem uma coisa que seria muito difícil nesse momento politizado do Brasil. A Covid deveria ter orientação de profissionais da saúde e não de profissionais da política. Esse é o erro, né? Cadê a central? A central. Quem é que trata a doença? Quem é que trata a saúde? Profissionais da saúde. Então, vamos colocar médico, enfermeiro, nutricionista, educador físico, né? Nutricionista, todo mundo junto, psicólogos. Essa turma tinha que fazer um grande projeto nacional de educação. Educação que começaria nas escolas promotoras de saúde. O professor de matemática pode usar 30% do seu tempo, porque os parâmetros curriculares nacionais permitem isso, ele pode usar 30% do seu tempo falando em saúde. Professor de geografia, a mesma coisa, falando de cidadania. Nós precisamos disso, mas não, o Brasil foi desmantelado o seu processo de saúde, de educação, nesses últimos 30 anos. E aí nós chegamos onde chegamos. Nós já estávamos muito mal. Vamos ficar um pouco pior nos próximos 5 anos. Você veja, Lucas, no lugar principal, vou falar uma coisa que é um cancro na saúde há muitos anos. No principal local do hospital estão os médicos menos treinados. Aonde? No pronto-socorro. No pronto-socorro deveriam ter médicos com no mínimo 20 anos de formado, porque é ali que começa todo o processo de saúde ou até de morte. É a decisão ali de mandar o paciente internar ou mandar o paciente para casa com o remédio correto. Então, não. Eu pago mal, eu coloco gente ruim. Com isso, o que eu faço? Encareço o processo de doença. Porque o médico que não é que ele é mau, o médico, pelo amor de Deus, ele só não tem experiência. Experiência se adquire com o tempo. Então, ele está ali, ele não sabe o que fazer, ele põe o paciente para dentro, põe uma vaga que poderia ser de um paciente grave, ele põe um paciente só para fazer um determinado exame, enquanto o paciente poderia ter ido para casa. E vice-versa também. Casos graves que ele manda para casa e deveriam internar. Então, a saúde está doente. A saúde está doente na sua gestão. Nós precisamos fazer um gerenciamento melhor da saúde. Porque tratar da saúde é muito mais barato do que tratar da doença. E não tem gente ganhando dinheiro com isso. Você acabou de falar. O médico hoje é um médico de exames, né? Ele não examina, mas pede muito exame. Ele não olha na cara do paciente, ele não conversa com o paciente. E o pior de tudo, como o exame é complementar, quando ele recebe o exame que não complementa nenhum raciocínio, porque ele não fez raciocínio, para pedir aquele exame, deveria ter um raciocínio clínico. Para complementar o raciocínio dele, que ele ficou na dúvida, 80% dos casos ele poderia resolver clinicamente, mas ele ficou na dúvida, pediu o exame. Quando os exames voltam, ele não sabe interpretar, porque ele só vê se o exame está certo ou errado, está fora do padrão ou no padrão. Mas ele não sabe interpretar que aquilo, por exemplo, uma leucocitose de um paciente, foi porque o paciente fez o exame depois de tomar leite. E leite induz a leucocitose, ele não tem infecção nenhuma, ele tomou leite, ponto final. Então, precisa de médico. Esse médico precisa ter experiência. Então, os gestores dos hospitais de Santos, no pronto-socorro, tinham que colocar médicos com experiência. E, para isso, tem que pagar um pouquinho mais. Eu atendi um colega nosso, ele é patologista.
Ele tem um laboratório de análises clínicas, né? Eu falei, ó, tira uma dúvida para mim, carrego essa dúvida comigo há 10 anos, nunca ninguém respondeu. Os parâmetros referenciais dos laboratórios, então a gente pega lá, por exemplo, o hematócrito vai de 42 a 53, por exemplo. A glicemia tem que ir até 99 e tal. Estados Unidos, por exemplo, já readecou todos esses parâmetros de normalidade, os referenciais são outros, já mudou tudo. Os nossos referenciais têm mais de 60 anos, não muda nunca. Pô, 10 anos atrás a gente vivia de maneira completamente diferente. Imagina 60 anos com o mesmo referencial, né? Outra coisa, tem marcador hormonal que varia de 150 a 1000. Quer dizer, qualquer coisa cabe dentro desse referencial, né? Aí vem dizer para mim que o cara que tá com... O paciente está com 200 está normal, o outro está com 900 também está normal. Quem que é o normal dessa história, né? E ele falou para mim, essa pergunta eu sei te responder. Eu falei, então, tô 10 anos esperando, né? Ele falou, Lucas, se você quiser um estreitamento dessa margem, eu consigo fazer no meu laboratório. Ou qualquer laboratório te faz, por exemplo, uma testosterona de 300 a 400. A gente faz esse estreitamento. Porém, esse estreitamento às vezes vai encarecer 1000% o custo de um único exame. É inviável, é impraticável. Então os laboratórios deixam a margem grande, o maior que puder, para baratear o custo do exame e cabe ao profissional de cada especialidade, dentro das diretrizes das sociedades aí, estabelecer o que ele quer como padrão ótimo para aquele paciente. Outra coisa, ele falou, você está falando de hormônio, de vitamina, você imagina glicemia, colesterol, se você readequar o padrão de normalidade, o indivíduo que hoje é normal, amanhã ele passa a ser doente. Quem vai absorver essa sobrecarga no sistema de saúde? Ele falou, então esquece, isso aí não vai mudar nunca, né? E a gente lida com essas falhas do sistema o tempo todo. Haja visto as operadoras de saúde, por exemplo, que num exame de baixo custo eles querem viabilizar, né? Eles mesmos não entendem que a prevenção é mais barata do que trabalhar a internação lá na frente, né? Perfeito. Você sabe que nos Estados Unidos, a questão de 8 anos atrás, eles mudaram e incluíram o diagnóstico de pré-hipertensão e hipertensão para pessoas que tinham pressão abaixo até 12/8. O corte para hipertensão, para você classificar uma pessoa, ainda padrão, é 14/9. Eles jogaram para 12/8. Você imagina? Entraram como hipertensos, é o que você acabou de falar, 80 milhões de pessoas que eram normais ficaram hipertensas pela mudança da classificação. Olha o número de pessoas que agora vão comprar remédio. Quem é que está por trás disso? Quem é que está por trás disso? Precisamos começar a perguntar as coisas, né? Mas nós precisamos de um povo mais educado, com mais cultura, né? E nós não investimos nisso, né? Infelizmente, a gente não investiu nisso, né? Nosso povo tem muita dificuldade são analfabetos funcionais, dificuldades para interpretar a notícia, para avaliar, né? Por exemplo, um programa como o seu, ele é extremamente, hoje, no momento, superior a qualquer grande mídia, Por quê? Porque aqui se fala a verdade está sendo falada, a verdade. Nós não estamos pressionados por nada, ninguém aqui está pressionado, ninguém aqui tem interesse de conflito. Quantos médicos que se apresentam na televisão padrão e que nós sabemos que são patrocinados pela indústria farmacêutica? É verdade. Os grandes estudos do mundo, as pessoas que estão nos ouvindo precisam saber que os grandes estudos, os grandes ensaios clínicos que são produzidos no mundo, com uma porção de pessoas, são patrocinados pela indústria farmacêutica. Os pesquisadores, os cientistas recebem grandes fortunas para fazerem um trabalho científico. Então, temos que saber isso, né, corretamente. E para a última coisa que eu gostaria de deixar assim, para você, que eu não posso deixar de falar para as pessoas, é o seguinte: pessoal, quem está nos ouvindo, nós estamos na fase 3 de um maior estudo, o maior ensaio clínico que a humanidade já teve, são esse que está sendo praticado agora com essas vacinas experimentais. É o maior estudo clínico sem autorização pessoal de ninguém.
E a pergunta que fica no mercado é o seguinte: você é cidadão, você é voluntário ou você é cobaia? Por quê? Porque esse estudo que está sendo, essas vacinas que estão sendo aplicadas são experimentais. Precisa ficar claro isso. Esses testes terminam em 2023, algumas 2022. Você que está nos ouvindo, lembre-se que tem mais 200 plataformas vacinais sendo estudadas no mundo e virão aí. Será que serão melhores do que essas 5, 6 que estão por aí? É uma coisa que nós precisamos pensar, precisamos raciocinar. Tem 200 outras que ainda não vieram para o mercado. Será que virão de uma forma mais ética? Será que virão na fase 4, efetivamente? Será que virão mostrando os efeitos colaterais mais abrangentes, com mais segurança? Por quê? Porque nem eu, nem Dr. Lucas, nem ninguém pode dizer para os senhores que a vacina é segura. Eu, como médico, não posso recomendar uma vacina que eu não sei a segurança dela nos próximos 2 anos. Eu não tenho direito de fazer isso com o meu paciente. Eu não posso. Se ele me pergunta, eu falo a verdade e digo para ele assim: faça o que você quiser. Rubens, você é contra a vacina? Nunca! Sou super a favor da vacina, sou um homem de prevenção, sou um homem de promoção da saúde, eu sou a favor de vacina. Eu sou contra testes em humanos que não deram autorização para que isso acontecesse. Isso eu sou contra. A gente vai demorar um pouquinho aí para a gente ver o resultado disso, né? Sem dúvida. Vai. Bom, vamos chegando aqui, infelizmente, né, a mais um finalzinho de programa aí. Mas muito legal a bancada, os temas discutidos hoje, realmente foi muito bacana. Queria me despedir primeiro das meninas aqui, vou me despedir de cada uma de vocês e pedir para que vocês deixem aí um recado aos web ouvintes, espectadores, para estarem presentes aí com vocês a partir de amanhã, quando se inicia aí o Se Liga Nelas. Então, Andréia, muito obrigado pela presença aí, foi uma honra ter você na bancada e já desde já desejo aí todo o sucesso do mundo aí para essa nova etapa aí de vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Doutor, eu o convido, porque amanhã o senhor vai ter a oportunidade de ver o seu filho fazer um triatleta. Amanhã nós vamos conversar, não com o médico, mas com o triatleta Lucas. Ah, eu não sabia que o Lucas... Sim! O homem é uma fera. Talvez antecipamos, estamos dando aqui, como se fala, um spoiler, mas ele vai falar pra gente como é que é ser um médico triatleta. Então, estão todos convidados. E temos certeza que vai ser um programa muito legal, muito leve e com muito foco realmente na qualidade de vida. Lu, obrigado pelos comentários aí, boa sorte nessa próxima etapa aí, vamos com tudo, né? Obrigada pelo convite, foi um prazer participar. Doutor, obrigada pela aula que o senhor deu. E não só vamos conversar com o triatleta, mas também vamos ver ele como entrevistado, como ele vai se sair, porque a gente já viu que o entrevistador é maravilhoso. E queria convidar todos para participar do programa. Vai ser um programa, a nossa intenção sempre foi, como a Rose disse, né? A gente uniu forças aí, a Iron Mãe veio trazendo uma mensagem de incentivo para o esporte e a gente também criou o Elas São Tri, né, que sou eu e a Andréia, com essa intenção de trazer mais pessoas para o esporte, para agregar qualidade de vida, melhorar, né, autoestima, e agora estamos as 3 juntas e se liga nelas que amanhã começamos. Rose, faltou você, obrigado pela presença aí mais uma vez no Operação Saúde, encerrando um ciclo aqui e começando outro, né? Então, sucesso mais uma vez. E eu tenho certeza que o programa aí tem tudo para arrebentar. Obrigada, Lucas. Obrigada, Andréia e Lu, por aceitarem aí essa parceria. Obrigada, Dr. Lucas, Dr. Rubens. Eu me sinto muito honrada de poder ter participado desse programa tão especial com a presença do senhor aqui. E faço dos seus pensamentos a minha palavra, porque a gente hoje está bombardeado aí por uma mídia que entra na nossa casa,
dá informação fake, informação manipulada, e é muito bom poder hoje termos canais de comunicação que nos dão essa oportunidade de mostrar a vida como ela é, a verdade, sem máscara, sem financiamento, sem nada. Então, do mesmo jeito que a Operação Saúde faz isso, o nosso objetivo com o Se Liga Nelas, que é essa parceria minha, né, a Iron Mãe, juntamente com a Andrea e com a Luciana do Ela e São Tri, é justamente isso, poder falar a verdade, poder mostrar para as pessoas que elas são capazes e o sonho dela e as vontades delas são possíveis, né? E obrigada, Lucas, a gente ficou muito feliz de você ter aceitado aí esse nosso convite. Então já vai um spoiler, como a Andrea mesmo disse, amanhã na nossa estreia, vou fazer um jabazinho aqui, tá? Amanhã na nossa estreia, quarta-feira, dia 7 de julho, às 12h15, aqui no Conexão 013, teremos a ilustre presença do nosso médico, triatleta, ciclista, pai do Enzo e nosso amigo, porque é assim que ele é, do mesmo jeito que nós, mulheres, falamos e nos orgulhamos dessas nossas facetas, os homens também, né? Então é justamente isso que a gente vai mostrar do Lucas amanhã, não o Lucas somente como médico, mas todas essas facetas aí que ele interpreta no seu dia a dia. Então, ó, fiquem ligados aí, amanhã a gente espera todos vocês, 12h15 aqui no Conexão 013. Isso aí. Vamos lá. É mais tenso ser entrevistado. Elas conseguem deixar o entrevistador sem graça. Tá vendo? Doutor Rubens, queria finalizar e agradecendo em primeiro lugar a presença do senhor aí na bancada de hoje e estender esse convite para sempre que o senhor quiser vir aqui. É um prazer, vai ser um prazer recebê-lo. Né? A medicina está precisando, embora o médico hoje precise de uma visão mais ampla da medicina, precise ser um geneticista, né, como o senhor mesmo coloca, precisa ter uma abordagem preventiva, profilática e holística de toda a medicina. Tem algo que eu acho que eu considero mais importante e que a gente vê nos seus olhos quando o senhor fala da medicina, que é amor pela profissão, amor pela vida do próximo, né? Então, isso a gente sabe que o senhor tem transbordando. E é muito bacana trazer uma pessoa assim para o programa. O programa ganha um outro tipo de conformação e fica muito prazeroso a gente falar de temas referentes à saúde. Então, muito obrigado mesmo pela presença e queria que o senhor tecesse aí os comentários finais. Eu fico emocionado com as suas palavras, com as palavras das meninas também. Agradeço muito e tenho certeza que acertei logo no comecinho, quando eu falei que eu fazia parte desse time aí, que era uma honra, porque eu já percebi logo no início que nós temos almas gêmeas parecidas, somos pessoas que defendemos a verdade, né? Defendemos o ser humano em primeiro lugar, amamos as pessoas. E como falou a Rose, nós temos uma missão. Essa missão a gente precisa cumprir. E é muito interessante, com 71 anos de idade, eu sei que não parece 69,5, mas com 71 anos de idade a gente fica certo que o mais importante na vida é você ir atrás da sua missão. Cada dia que a gente levanta e a gente cumpre aquilo que Deus nos deu, usa os dons, os talentos que Deus nos deu para ajudar o próximo, a gente está fazendo o correto. Só existe, eu digo para todo mundo e falo para mim frequentemente, só existe uma força real no mundo que faz e produz aquilo que tem que produzir. É a força do amor. Se você está fazendo alguma coisa que não tem amor por trás, pode até momentaneamente dar certo, mas lá na frente vai complicar. Se você estiver fazendo a sua coisa com amor, pode até no início parecer que você é um louco, mas é através do louco dos insensatos que o mundo muda. Fiquem com Deus, é um prazer estar com vocês, um orgulho, e amanhã, com certeza, às 11h15, a 12h15, eu estarei no Se Liga Nelas, vendo um médico entrevistador sendo entrevistado, porque eu quero conhecer um pouquinho mais
desse homem Lucas. Parabéns. Isso aí, agradeço aí a participação de todos os web espectadores, web ouvintes, todo mundo que mandou mensagem, participou de alguma forma e tá ligado aí com a gente nesse Operação Saúde. Muito obrigado a todos da bancada, e terça-feira que vem estaremos aí de novo com mais um programa Operação Saúde. Um grande abraço.